Você possui ejaculação precoce, disfunção erétil ou perda do libido? Ou conhece alguém que apresenta esses transtornos? Olá pessoal, meu nome é Luiz Henrique e esse aqui é o canal Urologia Simplificada. Juntos vamos tentar desmistificar e descomplicar os assuntos relacionados ao mundo da urologia. E hoje eu trago para vocês uma conversa que eu tive com a doutora Milena Brandão. Ela é ginecologista e terapeuta sexual. E juntos nós abordamos os aspectos de investigação e tratamento desses três transtornos, tanto do ponto de vista urológico como do ponto de vista da terapia sexual. Mas antes de a gente seguir para o vídeo, eu vou pedir uma ajuda para vocês, para se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu garanto que eles vão agradecer muito por estar recebendo, porque aqui vai ser compartilhado muito conteúdo. Agora vamos para o vídeo. Teve sua formação em Salvador. Bem-vindo, Luiz. Boa noite, Milena. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao meu Instagram. Eu digo que o meu Instagram é a minha casa, né? Onde eu carinhosamente recebo pessoas, recebo convidados, abro as portas para os meus seguidores e os seguidores dos meus convidados entrarem e virem beber dessa fonte de conhecimento que eu quero cada vez mais passar para um número maior de pessoas. E você hoje está aqui comigo nessa empreitada, né, de Muito trazer obrigado todas pelo essas convite. informações para desmistificar masculinas. E eu estava no momento apresentando você, né, falando que você é de Petrolina, que você teve sua formação em Salvador, né, pela Escola Baiana de Medicina, e teve sua formação em urologia pelo Hospital Santo Antônio, não é isso? De cirurgia Uma e luz. urologia, que é o Hospital de Irmã Dulce, né? Nossa querida Irmã Dulce. E você também tem uma formação que tem um peso, né, de conhecimento e que nós aqui merecemos receber um pouquinho desses seus conhecimentos. Eu nasci, como é que está conectado? Eu estou aguardando vocês me darem um ok aí. Vamos. Parece que está travando um pouco, Milena, a conexão. Não aí não. Sua transmissão. Eu quero que o pessoal me dá aqui de retorno, porque é muito importante o retorno A das minha estava pessoas, né? Sobre quem eles estão percebendo que está travando a transmissão. Se é a minha ou se é a sua, né? Tá passando muito, então Deixa eu digam ver aí, rapidinho, gente. rapidinho. A pessoa aqui, peraí. Camila, tá me ouvindo bem? Assim, o que tá travando é a Milena ou é o Luiz? Mariana, vão me dando Parece que é, aí parece que é a sua, um Milena, porque retorno o quanto a pessoal isso. aqui que tá assistindo É a minha? no outro local, parece que é a sua. Deixa eu Tá abrir travando um aqui, pouco. peraí. Eu vou precisar abrir aqui para poder entrar mais conexão. Vamos ver se assim melhora. É. Vamos lá. Assim, Falar aqui para todo mundo agora, ouvir agora. boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Vou gostar muito de compartilhar com vocês algum dos conhecimentos, discutir e aprender muito também com a doutora Milena, essa parte de terapia sexual aí, que tem um pouco de falta aqui na região. Então, a gente vai aprender em conjunto aqui nessa live, né? Tem muito, a gente conversando, a gente aprende muito. Ninguém é dono da verdade absoluta, então a gente só tem a aprender quando a gente tem uma interação como essa que a gente vai ter hoje. É verdade, a gente precisa ter mais momentos, né? Assim, fazendo com que o conhecimento ele saia das nossas paredes, dos nossos consultórios e atinja um número maior de pessoas, né, Luiz? E Luiz, a gente hoje se propôs a conversar sobre três problemas que acometem os homens e que podem acometê-los em qualquer idade, embora alguns tenham uma incidência maior
pessoas mais jovens, outros em pessoas de mais idade. Mas os problemas que a gente listou são a ejaculação precoce, a disfunção erétil e a baixa libido, né? Que é muito conhecida como baixa libido, que é o transtorno sexual hipoativo, né? Masculino. E eu queria perguntar a você, que você trouxesse para os nossos convidados que estão aí, nossos espectadores, né? Como você, na urologia, define, né, cada uma dessas? Vamos começar pela ejaculação precoce. Assim, primeiramente, a gente tem o conceito de ejaculação precoce é diferente do que muitos pacientes eles acham, né? Então, ter uma ejaculação mais rápida, uma vez isolada ou duas vezes isolada, isso aí não é considerado ejaculação precoce. Muitas pessoas podem ter relação sexual e num dia qualquer ele querer ejacular mais rápido. Isso não é considerado ejaculação precoce. A ejaculação precoce, a gente conceitua aquele paciente, aquela pessoa que tenha repetidas vezes ejaculação com 1 a 2 minutos, que a pessoa não consiga retardar a sua ejaculação. Então, teve o desejo, mas ele não consegue retardar, acaba ejaculando, mesmo que não fosse o seu desejo no momento. E que esse transtorno esteja começando a atrapalhar na sua vida sexual, que não esteja dando desejo ou a satisfação necessária para a sua parceira ou para ele próprio. Então, ele já começa a sentir aflição com esse transtorno. Então, não é só a questão de você ejacular mais rápido. Essa ejaculação mais rápida também está causando algum transtorno na sua vida. Isso é a definição de ejaculação. Na terapia sexual, a gente considera que o depoimento da parceira, da parceria no caso, né, ele é um depoimento muito significativo. Importante. Muito importante, porque se a parceria não sinaliza um desconforto, uma insatisfação com essa ejaculação, às vezes o homem ele pode não se dar conta de que isso está acontecendo. Então, a gente considera de forma muito, muito importante esse depoimento da parceria. E com relação à disfunção erétil, Luiz, como é que a urologia, como é que você define? Disfunção erétil é aquele paciente que 50% dos homens pode ser que tenha alguma disfunção erétil em algum momento da sua vida, né? A disfunção erétil é aquele paciente ou que não consegue ter uma ereção satisfatória para a penetração, né? Ou que você tenha uma perda da ereção durante a relação sexual. Então, se você tiver uma dificuldade de penetração devido a não ter um pênis tão rígido, ou se você perde a ereção antes de você completar o ato sexual que esteja satisfeito, a gente considera como disfunção erétil. Existem várias causas que a gente vai abordar em sequência, essas causas orgânicas ou psicológicas pela disfunção erétil. É mais comum nesses pacientes uma idade mais avançada, mas pode ocorrer em pacientes mais jovens também, né? E as causas são diferentes. E assim, uma situação que eu já ouvi relatos é de que determinado homem foi se envolver em uma relação sexual transitória, isso não costumava acontecer. Vamos imaginar um homem aí por volta dos seus 35 anos, 30 anos, e ele nunca teve uma disfunção erétil, e ali numa determinada relação, que pode ser com uma parceira eventual ou com uma parceira fixa, acabou acontecendo um transtorno, uma disfunção erétil ali naquele momento. E isso significa alguma coisa? Eu queria que você trouxesse esse depoimento. Se o fato de isso acontecer de forma isolada já define que este homem está sofrendo de um transtorno, de fato. Não. Esse paciente, provavelmente, se conseguir ter uma ereção normal e um episódio único que ele teve ereção, ainda mais se for com uma parceira que ele não está acostumado a ter, isso aí está muito relacionado à questão de ansiedade, né? Transtorno ansioso. Então, não é uma situação que ele está acostumado a ter com uma relação com a parceira fixa e, de repente, é uma situação completamente estranha àquela pessoa, aquele paciente. Tenta uma relação, a relação não consegue ser realizada do jeito que ele tem, isso aí não pode ser considerado ainda uma disfunção erétil. Ele pode ter tido somente um transtorno de ansiedade naquele momento e não conseguiu. No momento da relação sexual, você tem que estar tranquilo, tem que estar pensando na relação, não pode estar pensando, estou cometendo alguma coisa errada, estou com um problema em tal lugar.
tem que estar completamente relaxado para você conseguir ter uma relação normal. Então, não é considerado disfunção erétil nesse caso. E esse ponto que você falou aí, ele é muito importante, porque nos dias de hoje, cada vez mais, as pessoas estão desconectadas do momento presente, né? Cada vez mais a gente percebe as pessoas preocupadas com desempenhos de trabalho, desempenhos de estudo, né? Ansiosos com toda essa circunstância que a gente vem vivendo no dia a dia, e nessa época a coisa toma uma proporção ainda maior. E eu vou dar uma pausa só para perguntar às pessoas como é que tá o som. Se estão me ouvindo, se ainda tá travando. Você está me vendo aí, Luiz? Tô vendo. Tá travando um pouco, menos agora, mas tá travando um pouquinho ainda. Certo. Eu vou ter que entrar em contato com meu com meu provedor aqui para poder ele dar Apoio um aí. jeito, porque eu mais do que já dobrei, né, o meu pacote de dados aqui, mas enfim, vamos lá. Acho que vai. Então a gente vive uma situação em que as pessoas estão muito desconectadas, né, do momento presente. E parece que parar, aterrissar e sentir as sensações físicas, mentais, prazerosas do ato sexual está sendo cada vez mais difícil, não só para homens, mas também para mulheres. Então, eu acho que toda essa nossa reflexão aqui, ela é mais um convite para que cada um de vocês que está aí nos ouvindo, né, passe a ter uma visão um pouco diferente de toda essa situação. Ô Luiz, e a baixa libido? A baixa libido masculina, será que homem realmente tem baixa libido? Porque, assim, o que se escuta por aí é que homem que é homem tem que estar atrás da mulher, né? E se o homem não faz isso, né? Isso em volta disso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Lena, tá ouvindo? Oi. Pronto. Tô ouvindo. Dificilmente a gente vai ter Tá escutando? Tá escutando? Tô ouvindo. Helena, tá ouvindo? Tá? Tô, Então, tô ouvindo. dificilmente a gente vai. O que a gente escuta do homem entre rodas de amigos e homem tô muito bem no sexo, peguei tal mulher, saí com tal pessoa, não sei o quê. Dificilmente você vai ver um homem falar dos seus problemas sexuais. Ah, não consegui ter uma ereção, não consegui, ejaculei muito rápido, ou tô sem desejo sexual. Dificilmente você vai ver homens falando entre homens sobre esse assunto. Então, muitas vezes, a única pessoa que sabe que tem esses transtornos é a parceira que está com aquele homem e ele mesmo. Os homens têm mulher, eu acho que é muito mais fácil ter essa conversa. Não tô muito bem no meu relacionamento, estou enfrentando algumas dificuldades. Já no homem, a gente vê que tem uma dificuldade para isso aí. Ele gosta muito de contar, de se vangloriar dos seus méritos, dos seus benefícios, mas quando tem a questão da falta disso aí, do transtorno em relação ao órgão masculino, que para o homem a espada é o principal bandeira que ele levanta ali, a virilidade. Então você vê que a maioria das vezes você não tem esse papo com as pessoas. Então só aquela parceira e ele vai saber. Em relação ao libido, é comum em homens, é mais comum com o aumento da idade, né, devido a alterações hormonais, mas pode ter em homens mais jovens também. Essa questão do libido pode estar associado ou não à disfunção erétil. Então, muitas vezes a pessoa acha que tem a disfunção erétil, tem que ter o libido junto. A perda do libido. Tem a perda do libido, tem que ter. O libido é o desejo de você ter relação sexual, tá? Então, você tem a ereção, mas às vezes tem o paciente que tem ereção e não tem o desejo. Então, aquela ereção inútil, você tem ereção, mas você tem muitos pacientes que a gente coloca prótese peniana, que o paciente não tem ereção, a gente resolve o problema da ereção dele, mas depois ele não vai conseguir, ele não vai procurar o sexo porque ele não tem desejo pelo sexo. E também existe o caso contrário, tem aquele paciente que tem muito desejo, né, mas não tem a ereção, por algum fator anatômico psicológico, ele não consegue ter ereção. Então, a questão do libido é isso,
estando associado ou não à disfunção em conjunto. Pode andar ou não, certo? Muito bom. E como é que esses pacientes chegam até Conseguiu você? escutar tudo? Conseguiu escutar Consegui, tudo? consegui, consegui, consegui. A Pronto. nossa conexão Esses hoje pacientes... tá, nós somos guerreiros hoje. Ah, mas vai dar certo. Vai. E como é que esses homens, Luiz, como é que eles chegam até você? Como é que eles chegam emocionalmente? Que tipo de queixas? Que tipo de anseios eles trazem? Enfim, fale um pouquinho disso. Primeira coisa, quando esses pacientes chegam para a gente tem que... Vamos tentar falar por parte aqui. Em relação à ejaculação, paciente é diferente. Paciente da ejaculação, paciente da disfunção, às vezes tem uma questão diferente. Então, os pacientes da ejaculação, por exemplo, eles chegam para a gente assustados, porque eles não acham que é uma coisa que não é comum, né? Que ele não vê os amigos falarem sobre isso aí. Então, eles acham que é uma coisa rara, que é difícil de tratamento. Então, a primeira coisa que o paciente chega, a gente tenta conceituar, ver se realmente o que ele tem é uma ejaculação precoce ou se foi um episódio isolado que ele apresentou. A partir do momento que a gente classifica com ejaculação precoce ou não, a gente tem que dizer, ó, calma, calma, porque é um transtorno que é muito comum, pode atingir até 30% da população masculina aqui no Brasil, certo? E tem tratamento. Muitos chegam lá como pedindo uma última ajuda, porque se você colocar na internet, no Google, ejaculação precoce, ele não quer dividir com ninguém, mas ele bota ali, as 5, 6 primeiros tópicos do Google são anúncio de venda de produtos milagrosos. Então tem um monte de produto milagroso lá, trate ejaculação precoce com um creminho, trata ejaculação precoce com um remédio. Então esse paciente que ele tem o medo, o receio de ir procurar uma ajuda especializada, ele já passou por vários tratamentos em casa, domiciliar, até procurar essa ajuda. Então ele chega lá, doutor, nenhum tratamento que eu fiz deu certo, nenhum tratamento está funcionando. Mas é porque, na verdade, esse paciente não teve o tratamento eficaz, certo? Então ele teve o tratamento que ele viu ali no Google, né? É o doutor Google que a gente fala, com vários anúncios e ele não teve tratamento. Então, a primeira coisa, a gente calma. Existe, um transtorno bastante comum, 30% dos pacientes têm, e agora a gente vai tentar achar uma causa para a sua causa, certo? Se realmente é ejaculação precoce, a gente tem que afastar outras patologias. Paciente tem ejaculação precoce, metade deles tem disfunção erétil junto. E nesses pacientes a gente não sabe se realmente o problema dele é a ejaculação precoce ou é a disfunção erétil que está causando o problema. Por quê? Nesses pacientes que têm disfunção erétil, eles começam a relação sexual e muitas vezes eles aceleram a relação sexual porque eles sabem que vai perder a ereção durante a relação. Então, com 2, 3 minutos, ele acaba perdendo a ereção. Então, eles aceleram a relação sexual para poder completar e acaba ejaculando rápido. Mas desse paciente, provavelmente o problema dele é a ejaculação, ou é a disfunção erétil e não a ejaculação precoce. E se a gente identificar, tratar a disfunção erétil, provavelmente vai resolver a ejaculação precoce dele também. Então, a gente tem que identificar se o paciente realmente tem ejaculação, conceituar, acalmar o paciente e dizer, ó, beleza, agora você tem um tratamento eficaz. Muitas vezes o paciente chega no meu consultório, ele vem relatar um outro problema, ele fala, doutor, vem aqui tratar uma dor no tecido, e no final da consulta, aí ele passa a mão na cabeça e deixa eu falar um negócio com você, eu tô com um probleminha aí e tal, eu quero falar com você. Então, no final da consulta, é que ele viu que ele começa a ter uma confiança no médico, ele começa a conversar com você, e aí ele vai ter uma confiança para contar aquele assunto. Sendo que, assim, o primeiro contato com o médico que ele tem para ver isso aí, geralmente é o médico urologista, né? Então, o paciente tem que ter a confiança de falar esse assunto no consultório. Acho que eu digo assim, às vezes é mais seguro falar um assunto no consultório até do que no confessionário, porque sabe que dali não vai sair mesmo. E esse paciente acaba falando. Só que ele realmente tem esse receio. Tem um estudo que mostra que então, além do receio do paciente, também tem uma falta dos médicos procurarem sobre esse assunto durante uma consulta.
Então é uma coisa rápida. Você tem um tratamento do paciente e muitas vezes você só pergunta: e você tem alguma queixa sexual que queria falar para mim? Tem um estudo mostrando da Associação de Transtornos Sexuais que mostra que somente 9% dos médicos, durante uma consulta, nos últimos 3 anos, perguntou algum assunto sobre disfunção sexual para esse paciente. E nesse mesmo estudo, 48% dos pacientes falaram que gostaria de ter sido perguntado sobre esse assunto na consulta. Então a gente vê a falta que tem da informação, mas a falta que tem até um erro da gente, médico mesmo, de também não perguntar. Por quê? Porque essas questões sexuais, dá até um parabéns para você que está desmistificando isso aí, está falando abertamente sobre patologias sexuais, sobre transtornos no Instagram, porque isso aí é meio que um tabu, né? Um tabu para a gente falar abertamente sobre o sexo, sobre isso. Foi durante a nossa vida toda, é proibido pensar em sexo, é proibido falar em sexo, na adolescência vem isso aí, e acaba que a pessoa fica restringida nesse assunto, né? Então, o mais importante é a gente tocar sobre isso no consultório, né? Até porque, como resgatando o que você falou no início, tem todo esse contexto social de exaltar o homem macho, o homem que tem um desempenho, que é o pegador, né, que tem a ereção. Então, estar fora desse padrão é algo que para muitos homens é difícil de se reconhecer. Né? Então, o problema, ele acaba ficando muito entre quatro paredes durante muito tempo, anos e anos, às vezes, leva para que um homem procure ajuda, né? Então, esse medo do que o outro vai pensar de mim, o que é que o doutor vai pensar de mim, né? Aquela coisa mais acanhada, aquela dificuldade de falar, isso interfere bastante. E já saber antecipadamente que aquele profissional já tem um ouvido sensível, já tem um olhar sensível para esse problema, ele já vai direcionado, né? Já sabe que o doutor Luiz, por exemplo, ele tem esse olhar especial, né? Então, já não vai chegar para falar no final da consulta. Vai falar logo no início da consulta. Tem uns pacientes que a gente já sabe, na entrada, que ele vem com queixas vagas, que na verdade ele não quer falar sobre aquela queixa, ele quer tocar na questão sexual. E muitas vezes o paciente, doutor, falar com você uma coisa aqui, aí eu falo, o quê? Tá tendo algum problema, alguma coisa que eu possa lhe ajudar, para ficar mais... Aí eu falo até que eles falam, é alguma coisa para ficar mais forte, mais potente e tal. Ele, doutor, acertou. É nesse ponto aí que eu quero falar com você. Vamos aqui. Aí pronto. Aí ganha um tempo a mais de consulta. Aquela consulta que achou que tem resolvido, a gente vai, volta a conversar. E pronto. A partir daquele primeiro momento que você explicou que é uma coisa que é comum, né? Apesar dele não ouvir falar nas rodas de amigos isso aí. Ele achar que todo mundo é viril, todo mundo tá pegando todo mundo, apesar de ter 70, 80 anos de idade, mas ninguém fala que tá falhando, que tem ejacula rápido, nada disso. Então, quando você chega no consultório e você passa isso para o paciente, que dizer que é comum, ele já diz, doutor, beleza, então agora eu venho conversar com você mais frequentemente para a gente tocar nesse assunto, né? Então, essa parte é mais para você, essa questão de terapia, de conversa, é mais sua mesmo, mas até ajudar um pouquinho para dizer, tem ali a doutora Milena que vai conversar melhor com você sobre isso, mas vamos tentar, porque o primeiro contato é com a gente, né? É o homem, ele tem que dizer, vou lá conversar e tal, mas depois a gente tem que ter um tratamento em conjunto, né? Isso aí que a gente tem que tentar ver essa parte agora porque patologia e tratamento, né? É muito importante essa parceria entre o terapeuta sexual e o urologista, né? Porque o urologista, ele vai fazer o diagnóstico do problema e ele vai também diagnosticar a integridade anatômica, não é, Luiz? Então, você também vai verificar até que ponto, de fato, tem ou não tem um problema orgânico, uma doença de base, né? Algo... Porque, às vezes, o homem pensa que ele tem um problema no pênis, que ele tem um problema lá nos canais, né? Que envolve lá toda aquela anatomia do sistema reprodutor masculino. E
ir ao urologista é muito importante, né, para fazer toda essa investigação, às vezes lança mão de exames laboratoriais, né, Luiz? De exames de imagem, se for o caso, né? Se tiver alguma suspeita de ter alguma coleção na bolsa escrotal, enfim, tem várias situações que precisam de uma investigação adicional antes, né, de chegar até o terapeuta. Em relação ao aumento da sensibilidade na cabeça do pênis, ou de ter uns neurônios mais sensíveis a um receptor do cérebro, chamado serotonina, que é um receptor responsável pelo prazer, tá? Então, mas assim, o que a gente vê, isso aí nada corretamente, nada fechado completamente, mas o que a gente é certo, tanto em uma como em outra, é a questão da associação com transtornos psicossociais. Geralmente, pacientes que tiveram problemas na fase da adolescência. Antigamente era muito comum o pai levar o filho para perder a virgindade em um casa das mulheres, que o pessoal fala, né? Então, isso aí pode ter levado a pessoa a ter muitos transtornos relacionados ao sexo, à cobrança, problemas com o emprego. Então, relações que causam ansiedade no paciente leva para a relação para a hora do sexo também. Mas o que a gente vê é que essa tratamento, a única teoria que a gente ainda tem um pouco de dúvida é em relação à sensibilidade dos receptores de serotonina. Tanto que um dos tratamentos que a gente faz, que é com paroxetina, sertralina, são medicamentos que aumentam a quantidade de serotonina nessa sinapse, né? Melhora bastante. Só que também esses medicamentos são utilizados para tratar a ansiedade também. Então, pode ser que, na verdade, a melhora que o paciente tem importante seja devido ao tratamento da ansiedade também. Só que a gente fica um pé que pode ter relação com os receptores, por quê? Porque eu tenho outra medicação, como amitriptilina ou benzodiazepínicos, que a gente pode utilizar, mas que nesses casos não melhoram tanto a ejaculação precoce como os receptores de serotonina. Então, pode realmente ter um pouco dessa questão fisiopatológica desses receptores de serotonina. Mas a questão em relação ao tratamento conjunto com a terapia para tratar essas partes psicológicas é muito importante. Então, a gente fala com o paciente, a gente vai começar o tratamento, mas é muito importante que você tenha uma terapeuta sexual em conjunto. Por quê? Porque existem muitas técnicas para você retardar essa ejaculação. E o paciente não ficar dependente da medicação. Muitas vezes o paciente vai no consultório achando, doutor, eu vou dar uma pílula mágica e a partir dessa pílula aqui eu quero ficar bom. Não existe isso, não existe. Isso aí é propaganda do Google. Muitas vezes você chega na consulta querendo isso aí. Primeira coisa que a gente passa o tratamento é um pouco prolongado, pode durar até de 4 a 6 meses esse tratamento, mas a chance de você ficar bom com isso é muito positiva. Agora, existe a nossa parte aqui e existe uma pessoa, um terapeuta sexual, que vai lhe ensinar junto com o casal como é que é feito isso aí. E aí, essa parte eu passo mais para você. Que técnicas você utiliza, Milena, para ajudar o paciente na hora que ele chega? Ele passou pela consulta comigo, urologista. Eu expliquei sobre a patologia para ele. Iniciei o uso, às vezes, se o paciente não tem nenhuma contraindicação, inicio o uso da medicação, que é essa paroxetina, para tentar segurar um pouco. Mas eu digo, procura uma terapeuta sexual também, que ela vai ensinar algumas técnicas para segurar essa ejaculação. E aí, na hora que o paciente chega para você, como é que você atua frente a ele? Então, vamos lá. Antes de eu começar a falar, eu quero que vocês vão me sinalizando aí como é que tá o áudio, tá? Porque hoje a gente tá funcionando aqui com a internet, sabe lá como é que será, né? Então, vão me dando aqui o sinal para eu ir pausando e voltando alguma informação. Então, a primeira coisa, né? Quando o paciente ele chega, o cliente de terapia sexual ele chega ansioso. Ele chega querendo saber em quanto tempo ele vai ter uma resposta, né? Alguns falam isso logo no início, outros falam depois da segunda ou terceira sessão, mas a gente percebe que existe uma certa expectativa. E essa expectativa já é fruto de uma certa ansiedade. A ansiedade, ela termina sendo um elemento bem presente, principalmente na ejaculação precoce. Mas todas as disfunções terminam tendo um componente da ansiedade bem expressivo, tá?
Então, a gente precisa lançar mão de técnicas que visem relaxar esse homem, fazê-lo sair desse patamar de estar muito acelerado para ele aterrissar no momento presente e viver as emoções, digamos assim, literalmente a flor da pele, né? Porque é da natureza masculina, social, educacional, centralizar no seu pênis todo o seu desempenho sexual. Então, o homem, ele cresceu, e eu vou pegar o instrumento para mostrar, acreditando que ele é totalmente isso aqui. Isso aqui apenas o define sexualmente. Então, ter É, just, um é pênis justamente grande, o jeito. grosso e rígido. Né? É como se isso fosse o grande definidor de virilidade, de masculinidade, de desempenho, de capacidade de fazer a sua parceria satisfeita. Né? E a gente sabe que o caminho não é bem por aí. Esse pensamento de acreditar que o seu corpo é uma coisa e o seu pênis é outra coisa, né? Isso não funciona. Né? É preciso saber que esse pênis ele está em uma pessoa. E essa pessoa, ela tem preferências, ela tem sensibilidade. E se ela não tem, ela esqueceu que tem. Né? E tanto que o início dessa live, eu coloquei essa música do Super-Homem, que é uma música que remete a uma letra muito fantástica. O Gil, quando ele a compôs, ele foi muito feliz, que ele fala justamente isso, de resgatar esse lado feminino. Claro que ele não está falando de forma alguma de orientação sexual, não é isso. Ele está se referindo justamente a né, de ser pênis apenas e pensar no todo, pensar nesse ser integral, né, que tem sentidos, que se encanta com o que se vê, que se encanta com cheiros, com o cheiro da sua parceria, né, com o fungado no pescoço, né, o cheiro atrás da orelha, o toque físico, as massagens, né, e experimentar essas sensações. Porque essas sensações que são relaxantes, que são prazerosas, elas levam à produção do óxido nítrico. E o óxido nítrico, o Dr. Luiz, ele explicaria de uma forma muito brilhante o quanto o óxido nítrico tem um papel vasodilatador, promotor da ereção peniana. Né? É o óxido nítrico que faz essa vasodilatação. E o óxido nítrico ele vai ser produzido se esse homem estiver de fato entregue, relaxado. Vamos pensar agora esse homem que está pensando nas contas, nos boletos, nos funcionários que ele precisa pagar da empresa, na epidemia, enfim, todas as circunstâncias, naquela carreta de mercadoria que não chegou, né? Ele se deixa envolver muito grandemente do ponto de vista emocional por tantas preocupações que isso invade a cabeça dele. Aí, num primeiro momento, ele não consegue pensar em sexo. A cabeça dele, a mente dele fica tomada por pensamentos voltados para outras questões. Então, isso aí já pode dar um desinteresse sexual, que aí já vem a baixa libido. Né? E, além disso, uma certa ansiedade, uma adrenalina. E essa adrenalina compromete a produção do óxido nítrico. E o óxido nítrico, que é o responsável pela ereção, pela vasodilatação peniana, começa a cair os seus níveis. E a adrenalina subir. E no que a adrenalina sobe, o pênis não entra em ereção. Então, estou dando aqui uma explicação fisiológica de como isso acontece e do quanto a nossa mente, ela gerencia totalmente o caminho, o rumo que vai ocorrer para uma ereção ou para uma não ereção, para a libido presente ou para a ausência da libido masculina. E da mesma forma também para a ejaculação ocorrer de forma mais precoce também. A ansiedade, ela influencia nesse processo de modo também muito significativo. O homem, ele não consegue, ansioso, ele não consegue perceber os sinais
penianos de iminência da ejaculação. Essa é a grande diferença. O ejaculador precoce, ele se treinou, isso eu estou falando do primário, né? Ele se treinou em ser aquele que se masturba rápido e que ele está, às vezes, ansioso no banheiro, escondido, né? Ali, experimentando suas primeiras experiências, né? Sexuais, né? Sozinhos ali pela masturbação. Então, ele vai e ele quer com pressa, porque ele precisa liberar o banheiro para outra pessoa usar. Primeiras experiências, né? Sexuais, né? Sozinhos ali pela masturbação. Então, ele vai e ele quer com pressa, porque ele precisa liberar o banheiro para outra pessoa usar. Estou dando um exemplo muito comum, né? No adolescente. E, às vezes, ele vem rapidinho. E, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também não se dá conta de que a sua parceria tem outras necessidades. Necessidades voltadas à afetividade, à exploração dos sentidos. Então, enquanto geralmente a parceria é uma mulher, ela vai em um sentido, evoluindo de forma mais lenta, mais lúdica. Isso já dá uma grande disparidade, tá? E o Luiz perguntou que técnicas a gente usa. Então, a gente precisa lançar mão de técnicas que quebrem essa ansiedade, né? Técnicas de relaxamento, relaxamento de Jacobson é uma delas. A gente trabalha dessensibilização sistemática, trazendo para esse indivíduo uma certa meditação. E nessa meditação, a gente traz para ele a imaginação de fatores ansiogênicos e a gente vai ressignificando esses fatores. A gente vai trazendo para eles também a reestruturação cognitiva, que é essa técnica, vocês estão ouvindo aí, né? Que eu estou aqui empolgada falando. Nessa técnica da reestruturação cognitiva, a gente traz para ele orientações sobre tudo isso que eu falei. Né? Sobre a sua anatomia, sobre a sua fisiologia, sobre a normalidade do seu funcionamento, para que ele se empodere de que, através da consciência, ele é capaz de controlar, né, a sua ejaculação, por exemplo. No caso do ejaculador precoce, tá falhando muito aí, né, Dinda? Vocês estão... Tá travando, né? Pois é. Eu sinto muito, porque a gente se propõe a fazer algo legal, mas a gente... E olha, gente, que na semana passada eu tripliquei meu pacote de dados. Eu tripliquei. E assim, a gente não vê chegar mais dados. Milena, em relação aí, rapidinho, você falou isso, então, isso aí, em tentar reduzir a sensibilidade, só esclarecendo o pessoal que chega muitos pacientes tentando reduzir a sensibilidade para mim, passando anestésico no pênis, xilocaína e tal. Então, o que a Milena está falando, reduzir a sensibilidade, não é em relação a isso, a diminuir a sensibilidade do toque ali do pênis, né? Porque isso aí é uma medida paliativa. Você vai passar na hora, mas além de atrapalhar a relação, porque se você passar a xilocaína e fizer relação sem preservativo, provavelmente a mulher vai perder um pouco a sensibilidade, porque é um anestésico, e também você vai perder a sensibilidade. Então, é uma medida extrema que a gente usa em casos muito, muito graves, pacientes que, por exemplo, não conseguem nem penetrar, às vezes, mesmo antes da penetração, já ejacula. Mas essa questão de redução da sensibilidade não é através de medicação, né? Através dessa terapia que a Milena está falando aí, né? A Estúdio Jaque Design está dizendo aqui que a baixa conexão pode ser por causa da chuva. Eu nem vi que está chovendo aqui, né? Porque aqui é tão raro chover. Mas quando venta muito, geralmente a conexão flutua mais. Uhum. Mas vamos lá. Tem uma pessoa falando aqui, autocontrole. Isso é treinado. A pessoa consigo mesma. Ao se tocar, isso é praticado. Exatamente. E na terapia sexual, a gente faz um trabalho voltado justamente para treinar o homem nesse sentido. Dele passar a se reconhecer, dele passar a perceber nele os sinais, né, premonitórios de uma ejaculação. Isso falando do ejaculador prematuro, né? Ele passa, e a gente instrui
ele a fazer uma série de exercícios. São exercícios voltados para uma masturbação controlada, com números fixados de manobras masturbatórias, inicialmente com menos contato, no sentido de não ter lubrificante, e depois usando o lubrificante, e a gente vai aumentando o número de manobras e fazendo com que ele passe desses estágios de treinamento, conseguindo segurar a ejaculação. Ao longo desse processo, a gente proíbe o coito, né? A gente proíbe a relação sexual, justamente para fazê-lo perceber com mais clareza os sinais premonitórios da ejaculação. E depois, quando ele passa dos estágios de treinamento, a gente passa para um outro treinamento, que é com a vagina parada, ou seja, ele penetra a sua parceira e ele não faz movimentos, para ele primeiro se familiarizar com o ambiente vaginal, né? E aí depois quando ele passa desse estágio, a gente vai orientando movimentos pélvicos, né, rítmicos, de modo que ele vá conseguindo perceber de forma lenta e progressiva esses indícios de que a ejaculação vai acontecer e que, de fato, tentar segurar a ejaculação. Então, isso aí são também uma série... sendo para a parceira também, para ela acabar informando para ele a hora de ejacular e ela tentar fazer essas manobras também para ajudar ele ela perceber a hora que ele está ejaculando e Isso. ela ajudar a saber os pontos que ela deve tocar, que ela deve fazer. É muito importante para tratamento da ejaculação precoce ter uma parceira fixa, né? Isso é importante porque a parceira vai estar entendendo aquele problema ali, vai entender que é uma coisa que, se ela ajudar, vai melhorar bastante a relação do casal. Então, aqueles pacientes que têm só relações avulsas, é um pouco mais difícil esse tratamento, porque toda relação nova é uma ansiedade nova, é um desejo de dar certo novamente. Então, tem muito essa questão. Se você ter uma parceira fixa num tratamento de ejaculação precoce é importante para isso. Exatamente, ajuda muito. Mas, assim, não é um fator totalmente impeditivo. Não é porque o homem ele se percebe sem uma parceira fixa que ele não vá procurar uma ajuda. Ele deve procurar. Mas, de fato, com certeza, Luiz, ter uma parceira fixa ajuda mesmo na evolução, né? Porque cada encontro novo é uma nova ansiedade. Ele não sabe como aquele novo relacionamento ali, daquele encontro, vai reagir, se vai acolher, né? Como ele será julgado. Então, isso acaba influenciando com certeza. E, enfim, são essas técnicas que nós usamos na ejaculação precoce. No caso da disfunção erétil, a gente trabalha muito também a diminuição da ansiedade e a gente precisa fazer muita reestruturação cognitiva, trazendo para o paciente a noção de que ele pode ser capaz de ter uma ereção, porque em alguns momentos, a gente tem essa conexão com o urologista, né, para buscar rever alguns tratamentos, às vezes até, gente, com um cardiologista, porque tem alguns uns hipotensores, né, que acabam também podendo levar à disfunção erétil, remédios para diabetes, né? Então, algumas condições clínicas também podem influenciar e a gente, às vezes, precisa estar tendo um intercâmbio com esses profissionais para tentar ir modulando determinado tratamento, trocando determinado diurético por outro tipo de hipotensor, por exemplo, né, que não venha trazer tanto esse efeito no caso da disfunção erétil. E é isso. Tem um outro lado da moeda aí, né, em relação à ejaculação precoce, que é a dificuldade de ejacular, né? Também está nessa questão aí, mas existem outras 3 patologias que estão relacionadas. É o outro lado da moeda da ejaculação precoce. A ejaculação retardada, né? Que é aqueles pacientes que têm dificuldade de ejacular. A anorgasmia, que é aquele que não consegue ejacular realmente. E a ejaculação retrógrada, que o paciente ejacula, mas que a ejaculação não sai, que ela vai para a bexiga.
Nessa questão da ejaculação retrógrada, que é que vai para trás, geralmente é paciente que tem algum problema neurológico ou uso de medicação, é o que causa isso. Mas em relação à anorgasmia, que é na ejaculação, e a ejaculação retardada, a questão é muito pobre para essa. A gente às vezes usa uma medicação chamada bupropiona, mas ela não tem uma resposta muito boa, né? Em toda a recaptação de dopamina. Em relação à terapia sexual, também o tratamento vai pela mesma base da ejaculação precoce, essa questão da anorgasmia e da ejaculação retardada, porque por medicação é muito complicado. O paciente não tem uma boa resposta por medicação, não, nesses casos. E eu sei que tem muita relação com ansiedade, com desejo também. Isso. Ficou um pouco quebrado aqui o que você falou para mim, mas deu para entender que você usa as medicações. E pelo contrário, né? A gente busca fazer o controle do modo mais psíquico possível, né? Trazer o ser para ele controlar a sua mente e a sua mente controlar as suas manifestações corporais. Então, o trabalho de diminuir a ansiedade, o trabalho de fazê-lo reestruturar seus conhecimentos sobre a sua fisiologia, né? O trabalho de trazer técnicas que melhorem a sua sensibilidade dos sentidos, trazer uma eroticidade maior. A gente tem trabalhos de fato que remetem a trazer um erotismo para a vida do casal, inclusive trabalhando palavras, né? Tem casais, às vezes, que não conseguem usar palavras até mais vulgares, pejorativas, mas que são importantes no momento do ato sexual, né? Então, a coisa quando vai ficando muito naquele patamar de pureza, né? De pureza, de respeito, isso vai perdendo o calor, vai perdendo o tesão, né? E apesar disso ser muito comum no universo feminino, o universo masculino também abraça isso, inclusive com julgamentos, com pensamentos preconceituosos. E tudo isso a gente precisa ir derrubando e destruindo, passando trator em cima de todas essas, digamos assim, convenções sociais, né, que só vêm trazer limitações para a sexualidade, com crenças, vão construindo verdadeiras muralhas, né, e impedindo os casais de serem livres sexualmente. Então, a terapia sexual ela tem esse propósito, e eu acho que essa parceria com a urologia é fabulosa, é fantástica, é necessária. Uhum. Milena, Nossa. Vai ficar um pouco curto aqui para falar sobre a questão de disfunção erétil, né? Mas eu queria só a gente do estímulo para ereção também, mas tem alguns fatores que a gente tem que pontuar aí para erétil, né? Esses pacientes também é um dos transtornos, é o principal transtorno, né, na relação sexual do homem. Os pacientes chegam do mesmo jeito, envergonhados, sem querer falar, né? E já nesse caso tem muitos patológicos, orgânicos. Diferente da maioria das causas é questão de ansiedade, realmente, mas na disfunção erétil a gente tem que tentar excluir ao máximo as patologias, né? E quando a gente consegue excluir essas patologias, a gente diz, realmente você não tem nenhum transtorno orgânico. É um transtorno psicológico, resultado da ansiedade, tem que ter uma terapia sexual. Mas em relação à ereção, você até falou aí, o pênis faz parte do corpo. Então, se você tratar bem seu corpo, você vai estar tratando bem seu pênis também. Então, o pênis para ter ereção depende de vascularização. Tem que chegar sangue no pênis, tem que ter uma inervação preservada. A gente aborda a disfunção erétil de 3 formas: orgânica, hormonal e psicogênica. 80% das vezes, né, tem a causa psicogênica, principalmente em pacientes mais jovens, né? Pacientes que não têm abaixo de 40 anos, a maioria das causas é psicogênica. Você vai investigar, não vai achar causa nenhuma orgânica paciente. Então, a terapia sexual é muito importante nesse caso para agregar. Mas tem pacientes que não. Paciente tem uma diabetes mal controlada, tem um colesterol alterado, tem uma obesidade, fuma, né? Então,
Para você ter ereção, tem dois cilindros do pênis chamados corpos cavernosos. Ele precisa se encher de sangue. Esses vasos, se você fuma, se você é obeso, se você tem um colesterol alterado, ele vai obstruir o tamanho do vaso. Então, aquela quantidade de sangue que chegava anteriormente e conseguia manter o pênis em ereção, doutor, sempre fui obeso. E eu tinha ereção boa. E por que 2 anos para cá eu comecei a ter perda da ereção? A gente não fuma e tem o câncer daqui a uma semana. A gente fuma, vai ter câncer daqui a 20 anos. Então é coisa acumulativa. Você é obeso, seu pênis estava conseguindo bem, mas tem um momento que ele entupiu o vaso. Então você tem que fazer um tratamento do seu corpo, fazer atividade física, se alimentar bem, controlar bem o colesterol, controlar bem o açúcar. Vamos ver a parte hormonal, que é acima de 45 anos começa a ter assim como na mulher tem a menopausa, no homem existe a andropausa, que é a queda da testosterona, que o paciente, além da perda da ereção, perde o desejo sexual também. Então, a gente tem que investigar nesses pacientes acima de 45 anos, que tem uma perda. Pacientes mais jovens, com uso exagerado de hormônios anabolizantes, que a gente está vendo hoje em dia também. Então, acaba tendo uma perca da ereção, perca do libido. Então, a gente tem que investigar nos pacientes também. E, a partir do momento que a gente investigou, identificou a causa orgânica, a gente vai tratar, tá? Mas a gente investigou, fez toda a análise e não tem essa causa orgânica, eu falo, eu preciso agora que você consulte também uma terapeuta sexual. E aí é que está o grande problema. Na hora que eu falo que o paciente tem que ir para uma terapeuta sexual, um psicólogo, uma coisa, ele acha que eu estou chamando ele de doido. E eu digo, não é isso. Na terapia sexual não é tratar patologia neurológica, não. São ajudas que você consegue ter, né? Uma pessoa que vai trabalhar, tem fatores que estão associados a um problema de trabalho, a um problema familiar que você teve há 2 anos, que nem você está associando ao problema da disfunção erétil, a esse problema que você teve. Mas essa consulta, essa conversa com a terapeuta vai ajudar a auxiliar isso aí. Eu queria ver essa parte que você... na hora que o paciente tem isso aí, como é que você... Esse link para desenvolver da terapia sexual nesse paciente com a disfunção erétil, que a gente vê que não tem causa orgânica para ele. E o paciente chega para você com esse receio, doutor, me mandou aqui porque, sei lá, ele está achando que eu preciso conversar com você, só a conversa vai resolver minha vida. Ele vai em busca de remédio, eu digo, seu problema não é remédio que vai tratar, é uma conversa que vai tratar. E aí tem essa parte meio complicada para encaminhar para vocês. Pois é, eu acho que quando o paciente ele chega para a gente, ele já chega, eles não vêm sem acreditar, eles vêm em busca de algo que eles precisam acreditar, porque, primeiro, é um tratamento que faz parte de um investimento, é um tratamento que ele certamente já leu alguma coisa sobre isso, então ele traz dúvidas. As expectativas maiores são com relação à expectativa de tempo de resposta. E se vai ter uma resposta, né? E, assim, a nossa abordagem não é de convencê-lo de que terá uma resposta. Porque quando ele vem para a gente, ele já vem querendo, né? Fazer esse investimento. Senão ele não viria. Então, a gente já vai trabalhando todo o paciente. Então, e brigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Muito aprendizado, né? Quer assistir mais conteúdos como este? Não se esquece de se inscrever no canal, nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, certo? Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo desse vídeo, eu vou ter o maior prazer de responder. Comente também se você quer ver algum assunto diferente que eu queira abordar. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, tá certo? Abraço e até mais!